Se tu já tentou de tudo e mesmo assim não consegue emagrecer, esse vídeo aqui é pra ti. Porque eu percebo que tem um erro que muitas mulheres cometem nesse processo de emagrecimento, que assim, é muito padrão isso ser o que elas tentam fazer para atingir a perda de peso e o emagrecimento que elas estão buscando, que acaba sendo um caminho sem saída, por mais que ele pareça que vai te levar ao emagrecimento, o lugar que tu está buscando, ele na verdade a longo prazo, muitas das vezes, acaba te fazendo desistir. Então, hoje eu quero te falar sobre esse principal erro que eu vejo acontecendo e o que tu pode fazer para dessa vez realmente ser diferente e tu chegar lá no emagrecimento que tu tanto tá buscando. Então, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Além do Peso que tem aqui no meu canal, onde a gente conversa sobre dificuldades e atalhos na tua jornada até o emagrecimento de verdade, que vai muito além do peso da balança. Se tu ainda não me conhece, eu sou Amanda Folador, eu sou nutricionista e eu ajudo mulheres a emagrecer de verdade sem perder o controle na comida. E hoje a gente vai falar então desse principal erro que eu vejo as mulheres cometendo e como realmente conseguir traçar o caminho certo para tu chegar lá dessa vez. E afinal, qual que é esse erro que tá te impedindo de emagrecer de verdade? E afinal, qual que é esse erro que tu possivelmente também tá cometendo? É focar demais no alimento, literalmente, que tu vai comer e não em ti, focar demais na dieta, no plano alimentar ali que tu tá seguindo e esquecer de olhar pra ti, porque na verdade é tu quem está fazendo ali a dieta, comendo os alimentos, então tem muitas coisas que envolvem a nossa tomada de decisão no que a gente vai comer ou não. Não é simplesmente, tem uma dieta aqui para seguir, então eu vou seguir ela e vou emagrecer. Claro, a dieta é muito importante, ela tem um papel essencial na tua jornada de perda de peso, mas ela não é o todo. E muitas vezes a gente fica preso naquilo, como se a dieta fosse a resposta. E a dieta, na verdade, faz parte do caminho, mas ela por si só não te emagrece, tu precisa conseguir seguir ela. E o que eu vejo muitas vezes acontecer é as pacientes ficarem presas naquela rigidez da dieta, porque mesmo que a gente coloque variações, opções, bem ou mal, a dieta é uma coisa fixa. E quando a gente tá presa nessa ideia fixa, fica tudo mais difícil porque fica menos flexível, né? E nesse cenário tu fica achando que a solução para pro teu erro que foi sair da dieta, errar a dieta, é voltar pra dieta, quando na verdade a solução é entender, tá, por que que tu saiu da dieta, o que que te fez fazer isso e como que a gente pode fazer para isso não acontecer de novo. Porque se tu fica presa nessa ideia de eu tenho que seguir isso e somente isso, toda vez que tu tiver um contexto diferente, tu vai acabar se sentindo desmotivada, como se tu tivesse realmente errado. E claro que se isso acontecer com frequência, pode sim vir a te prejudicar, mas importante é entender, mais do que tu seguir de fato a dieta, é entender por que isso está acontecendo com frequência e tu ter estratégias, tu ter formas de voltar para ela e não ficar se forçando a fazer isso porque o que importa é somente o alimento. O que importa é como está sendo todo o teu comportamento girando em torno da dieta. Então, a gente pode pensar também como se tu estivesse, né, nesse caminho até o emagrecimento, e esses deslizes da dieta são desvios que tu faz ali no caminho. E tu aprender a voltar pro teu caminho principal, que seria ali a dieta, é o que vai te fazer emagrecer. Porque tu pode pegar esse desvio e acabar indo para outro lugar, né? Pode desistir da dieta, enfim, voltar a ganhar mais peso, ficar estagnada, e o que a gente quer é que tu consiga ter essa capacidade de fazer o desvio, mas tudo bem, voltar para a dieta. Então, entender o que tá te fazendo ter esses desvios e como voltar de fato para a dieta, às vezes, muitas vezes, é mais relevante do que tu ficar se forçando a seguir aquele plano alimentar, aquela dieta que tá te ajudando nessa jornada até o teu emagrecimento. E isso vai ser ainda mais importante, mais relevante se tu tem episódios assim de perda de controle na comida, sente que tá sempre exagerando, sempre saindo, não tem constância ali no plano alimentar, porque a solução para todos esses pontos que eu trouxe não é a dieta, é questões de comportamento e questões que a gente tem que ver que tem a ver contigo e não com o alimento. Então, se tu tem, por exemplo, um exagero numa refeição, come mais do que gostaria. Pouco importa se foi arroz ou macarrão, né? Não importa qual foi o alimento em si, importa muito mais o porquê. Tá,
Foi alguma questão emocional? Foi alguma questão de desorganização na rotina? Foi alguma questão de não tinha conseguido fazer a refeição anterior, estava com muita fome? A gente precisa focar em ti, em todo o teu contexto, em todo o teu cenário, e não só tipo, ah tá, eu preciso comer só 3 colheres de arroz. É isso que eu tenho que fazer. Porque a dieta, ela vai te direcionar muito bem. Tu precisa ter a noção do que é adequado para te comer, claro, né? Isso é super relevante para tu saber o caminho que tu tá indo, se tu tá indo na direção do emagrecimento. Mas realmente, o que mais faz as pessoas desistirem, o que mais faz as pessoas não chegarem lá no emagrecimento é acabar se perdendo no meio do caminho e achando, ai, tá, não vou mais seguir essa dieta. E isso não tem necessariamente a ver com a dieta, tem muito mais a ver contigo. Então, no momento em que tu entender que a dieta é uma parte importante do processo, mas ela não é o todo, vai mudar muito a tua jornada de emagrecimento. Então, se eu tivesse que te dar uma dica, depois que tu tem a tua dieta, teu plano alimentar adequado para ti, ao invés de ficar focando em seguir ele a todo custo, à risca, seja mais curiosa. Então, da próxima vez que acontecer de tu ter algum desvio, comer algo diferente, exagerar na comida, tu pode pegar no teu próprio celular, abre um bloco de notas e começa a fazer tipo um diário e anotar, tá, por que que isso aconteceu? E nem sempre tu vai ter a resposta de cara, talvez tu realmente não entenda e precise, né, de ajuda de alguém que tem mais compreensão sobre o comportamento alimentar, nutrição, enfim, para te ajudar a entender isso melhor, mas vai tentando ver o que tu percebe de padrão, o que que tem em comum, por que que tu acha que tu comeu aquilo, por que que tu escolheu aquele alimento específico. E entra em detalhes, entra mais a fundo, era uma questão que estava estressada, tinha alguma emoção mais presente naquele momento, foi por impulsividade, eu nem percebi, já estava comendo, não estava prestando atenção. Tenta entender, no momento em que tu consegue ter essa perspectiva, começa a ter essa visão, vai ficar muito mais fácil para tu mesma ir criando estratégias para tu conseguir voltar e não cair de novo nesse mesmo padrão. Até porque a gente come pelo menos umas 3 vezes no dia, né. O café da manhã, almoço e janta, né, é o padrão, assim, é o comum. Então a gente tem muitas pelo menos 3 vezes no mesmo dia, tu tem essa oportunidade de ir reparando e entendendo, conhecendo melhor o teu comportamento, a tua escolha de decisão em relação aos alimentos. E aí também tem uma parte muito importante que é tu conseguir ser honesta, sincera contigo mesma sobre o que aconteceu, porque muitas vezes a gente não quer olhar e ver o que realmente aconteceu, né, porque às vezes a gente começa a se sentir, culpada, triste, chateada, fica pensando: "Ai, por que que eu fiz isso? Eu sempre caio na mesma situação". E isso às vezes é dolorido, não é tão simples e fácil quanto parece, né, falando aqui, ter essa movimentação, fazer essas atividades. Mas no momento em que tu conseguir, e pode ir indo aos poucos, assim, mas no momento em que tu conseguir ser mais sincera, mais honesta ali contigo mesmo sobre o que tá acontecendo, o que tá se passando, isso vai impulsionar muito o teu emagrecimento, porque tu vai ter muito mais material, muito mais ferramentas para conseguir ir criando essas estratégias e realmente chegar lá onde tu tá buscando. É como se a dieta fosse uma ponte entre onde tu tá agora e a perda de peso que tu tá buscando. Só que essa ponte tá sem, grade na lateral, digamos assim, não tem nada te segurando ali, então bate um vento, tu pode cair. E criar essas estratégias, né, olhar para realmente o que está acontecendo, ser honesta contigo, conseguir ter essa interpretação do porquê que tu tomou aquela decisão, é como se fosse colocar essas grades ao redor da ponte, então mesmo que tenha um vento, mesmo que tenha alguma dificuldade, alguma coisa que faz tu querer desviar e sair da dieta, tudo bem, depois tu ainda tá ali na ponte, né, depois tu consegue voltar e seguir ali o teu caminho. E talvez até agora ainda tenha ficado meio abrangente, meio amplo, o que que eu tô querendo dizer, o que que eu me refiro com criar estratégias, enfim, conseguir voltar em compreender isso melhor do teu comportamento. Então eu vou te dar uma visão de 3 pontos que são bem importantes que a gente consiga desenvolver ao longo do processo, assim, de emagrecimento, de perda de peso, principalmente quando a gente tá falando em pessoas que convivem com obesidade, né, tem esse diagnóstico, porque são 3 pontos que estão mais prejudicados. A gente já viu em estudos de neurociência que sim, esses 3 âmbitos ali, a nível cerebral estão, mais prejudicados e a gente precisa trabalhar, criar formas de realmente construir mais isso e para que a gente possibilite uma nova forma de se relacionar com a comida, ter esses comportamentos alimentares para que sim, tu consiga seguir essa tua dieta, essa tua alimentação a longo prazo. Até porque quando a gente está falando de uma perda de peso significativa, de verdade, um emagrecimento que tu vai sustentar
para tua vida, tu precisa sim manter essa dieta. Precisa que essa dieta, claro, em alguns períodos ela vai ser mais restritiva, pensando no emagrecimento, mas pensando em manter, tu também precisa estar atento. Tu sempre vai ter que estar atento à tua alimentação. Mas tu também precisa estar atento a esses outros pontos. Eu vou usar termos menos científicos para não ficar muito confuso, porque eu sei que a gente entrando nessas temáticas, né, mais de neurociência, tem alguns termos, algumas questões que ficam mais complexas, né? E eu quero realmente ajudar vocês a conseguir entender isso e não ficar mais complexo ainda, tá? Então, o primeiro ponto é o que a gente chama de controle inibitório. Então, tu aprender e criar técnicas e reparando como que tá isso, que é a tua própria capacidade de ir criando freios, que, né, é inibir, que a gente chama, né, vai inibindo pensamentos, atitudes, comportamentos que tu vai tendo em relação à comida que a longo prazo, né, acontecendo com muita frequência, de forma corriqueira, vem a realmente ser prejudicial para ti, para tua saúde, para a questão da perda de peso. Então, ir treinando essa tua capacidade de ir se freando e se autorregulando, né, nessas questões, é uma capacidade que se tu tiver, se tu conseguir colocar em prática isso, tu já vai estar muito mais à frente e com muito mais ferramentas para conseguir realmente ir sempre voltando pro curso da dieta, né? Tem o desvio, mas tá, volta. Ou tu pensa em desviar, mas já voltou para a dieta, né? Então a capacidade, por exemplo, né, eu vou botar um exemplo prático para ficar mais claro. Tu tá indo no supermercado fazer as compras da semana e aí tu passa na frente de uma banquinha ali nova que colocaram e tem um doce que te atrai muito, né? Uma comida diferente que tu, quase nunca come, mas tu passa por ali e te dá muita vontade de comer aquilo. Mas tu sabe que é uma coisa que tu não gosta muito, tipo, tu não tem um grande apreço por aquilo. Por exemplo, digamos que é sorvete e tu não é um grande fã de sorvete. Então, tipo, é uma novidade, tá ali, tu olha e tu sente o desejo daquilo, mas aí tu consegue ter esse freio de pensar, tá, faz sentido eu comer isso agora? Eu nem gosto tanto disso assim, por que que eu vou comer isso agora, né? E então tu conseguir prestar atenção no que tá se passando, nesses desejos surgindo, nesses pensamentos que vêm em respeito à alimentação e conseguir, né, ir pensando. Então tu precisa estar atenta também ao que tá acontecendo, porque se estiver prestando atenção em outra coisa, tu passa pelo sorvete, tá falando, mexendo no celular ao mesmo tempo que tá ouvindo música, ao mesmo tempo que tá pensando no que tem que comprar pra semana, tu tá fazendo um monte de coisa, né? Claro que vai ser muito mais difícil tu conseguir ter esse freio, tu conseguir treinar esse teu controle inibitório, porque porque tu tá distraída. Então vai ser muito mais automático, muito mais rápido essa decisão. Tu vai olhar sorvete, teu desejo de sorvete, comer sorvete. E a gente precisa olhar sorvete, teu desejo, tá, entender se esse desejo faz sentido, racionalizar tudo isso, né, começar a pensar melhor nas alternativas, e aí tu decide então melhor se tu quer ou não um sorvete, né? Então esse é um primeiro ponto que vai te ajudar muito nesse processo. O segundo ponto é relacionado à memória de trabalho, né? Mas para explicar melhor, deixar mais claro o que isso significa, é tu perceber esses padrões, o que vai acontecendo ao longo das semanas, dos dias, e que funciona para ti, o que dá certo, e criando essa memória, né? Esse lembrete de tipo, tá, vou seguir tendo essa mesma atitude, esse mesmo comportamento, porque isso já funcionou para mim antes. E também ter, né, em mente que, tá, tem um plano alimentar que eu tô seguindo, então eu vou fazer tal e tal refeição dessa forma, vou cuidar, vou me atentar para isso. Então, é essa capacidade de tu ter claro e ciente o que tá dando certo, o que tá funcionando e o que tu tem que colocar em prática para conseguir fazer isso. E o terceiro é o que a gente chama de flexibilidade cognitiva, que de forma mais clara também quer dizer tu ter a capacidade de olhar para cada uma das situações e entender o que faz sentido, levar em consideração todos esses fatores e tomar uma decisão que faz sentido naquele momento. Então, tu pode ser que em algum momento tu olhe pro sorvete lá que tu passou na frente e faça sentido tu comer, e em outros momentos não. E a partir disso tu vai tomando decisões mais coerentes e não fica tão rígida. Então, tu tem a capacidade de avaliar a situação, olhar para ela e ver o que faz mais sentido, qual atitude tu vai tomar naquele momento. E conseguir também não ser tão rígida contigo mesma, que é aquilo voltando lá no início, né? Se tu tá muito presa na ideia de, tá, eu vou só seguir esse plano alimentar é a verdade absoluta, essa dieta que vai me levar pro emagrecimento. No momento em que tu, por exemplo,
come o sorvete, porque tu ainda tá treinando o teu controle inibitório, tu ainda tá aprendendo a fazer esse freio ali, né, dos teus pensamentos, das tuas decisões. Então, no momento em que tu come o sorvete, se tu não tem essa flexibilidade cognitiva e tá muito rígida, pensando, não, preciso seguir a dieta, tu vai acabar se sentindo muito mal depois. Vai acabar se sentindo culpada, achando que tu errou horrorosamente, que engordou 5 quilos só porque comeu sorvete, sabe? E vai ficar com esses pensamentos que mais te distanciam de tu conseguir voltar com tranquilidade para tua dieta, voltar a fazer o que seria mais adequado, né? O que tu deveria, entre aspas, né? É o que tu buscaria estar fazendo e traz muito mais um peso, uma rigidez mesmo para todo esse teu processo, toda essa tua jornada. Que se a gente está pensando a longo prazo, pensando no emagrecimento de verdade, tu precisa também ter essa flexibilidade de entender os momentos que faz sentido e aceitar quando faz e quando não faz. E também aceitar, assim, em algum momento tu tomou uma decisão que tu não gostou. Tá bem, serviu de aprendizado para tu não fazer isso da próxima vez. Ou, enfim, entendendo e vendo o que tu pode fazer de diferente da próxima vez. Então percebe o quanto é bem mais complexo, o quanto tem muitas outras coisas que realmente influenciam e impactam o teu emagrecimento, que não só seguir a dieta à risca que tá ali, até porque eu imagino que tu já deva ter passado por alguma situação semelhante a essa do sorvete, de passar por algum lugar e sentir muito aquele impulso de pegar a comida e aí depois pensar, putz, não devia, me arrependi, ou ai tá, tava muito bom, mas ai, saí da dieta, eu sempre saio, eu sempre estrago. Então, é muito comum a gente, ter contato com o alimento em outros momentos fora das nossas refeições planejadas, né, e ter que lidar com aquilo. E quando a gente tá focando somente na alimentação, no que tu vai fazer, tu nem, abrange esse tópico de que sim, tu vai ter outros desejos, tu vai ter outros momentos em que talvez tu queira comer um sorvete, talvez faça sentido, talvez não. Então, se tu tá rigidamente seguindo só a dieta, o sorvete vai sempre ser errado. O sorvete sempre vai ser algo que não vale a pena ou que tu não deve comer, e não é bem assim na nossa vida, né? Até porque a gente tá pensando numa alimentação de longo prazo, uma alimentação que faça parte da tua vida, do teu contexto social, enfim, de outros momentos que não são só quando tu tá perfeitamente ali seguindo o plano alimentar. Então lembra, o plano alimentar, a dieta é a base, mas ele não é o todo. Então me conta aqui embaixo, tu percebeu que tu já alguma vez, ou até agora no momento, na tua dieta atual, tem feito isso? Tem focado demais em o que tu vai comer, meio que criando regras do que é certo, o que é errado, e esquecendo também de focar no porquê tu tá comendo, e entender realmente como que esses teus comportamentos estão funcionando. Então, resumindo, a dieta é muito importante, mas para tu conseguir emagrecer de verdade, tu precisa atrelar a dieta junto com esses aprendizados do teu comportamento. Porque assim, tu pode só focar na dieta, só seguir ela, ter essa visão mais rígida, né, mais inflexível e emagrecer. Mas muito, muito provavelmente tu vai voltar a ganhar teu peso depois. Talvez tu já tenha passado por isso, né? Viver naquele efeito sanfona, tipo, eu vou fazer uma dieta mais restritiva agora para emagrecer tantos quilos, às vezes para algum evento, algum momento especial, uma viagem, enfim, vai lá e emagrece e depois reganha, mesmo tentando seguir ali uma alimentação saudável, porque quando vão surgindo essas dificuldades, essas adversidades ao longo da vida, se tu não tem essas ferramentas para conseguir voltar para a dieta e usando essas situações atípicas, né, essas situações diferentes que te fizeram desviar como um aprendizado, vai ser muito difícil tu conseguir manter isso de verdade a longo prazo. E é isso que a gente quer aqui, é isso que eu tô querendo te ajudar a conseguir a construir. Então, se tu gostou do vídeo, já curte ele aqui embaixo, compartilha com alguém que também tá nesse processo de perda de peso e se inscreve aqui no canal que a gente tem vídeo novo toda semana. Então, te espero no próximo vídeo.